Você já percebeu que algumas pessoas parecem nascer com uma facilidade impressionante, enquanto outras precisam lutar por cada pequeno avanço? À primeira vista, parece que o talento decide quem vence e quem fica para trás. Mas basta observar a vida com atenção para perceber que essa é apenas uma parte da história. Todos os dias, pessoas extremamente capazes desistem dos próprios sonhos, enquanto outras, sem nenhuma vantagem aparente, avançam em silêncio até alcançar resultados que pareciam impossíveis. A diferença raramente está no dom, ela costuma aparecer naquilo que ninguém vê, nas escolhas feitas quando o entusiasmo desaparece, na coragem de continuar quando não há aplausos e na decisão de agir mesmo quando a vontade insiste em ficar para depois. Existe uma força que cresce justamente nos dias difíceis. Ela não faz barulho, não busca reconhecimento e quase nunca chama a atenção. Ainda assim, é ela que constrói carreiras, transforma vidas e muda destinos. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que precisava ser mais inteligente, mais preparado ou mais talentoso. Mas e se o verdadeiro obstáculo nunca tivesse sido a falta de capacidade, e sim a ausência de constância? Hoje você vai descobrir por que algumas pessoas conseguem superar limites que pareciam intransponíveis e como uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver é capaz de vencer aquilo que muitos consideram um dom natural. Porque, no fim das contas, não é quem começa melhor que determina o resultado, é quem continua quando a maioria decide parar. Lucas sempre foi conhecido como o rapaz comum. Na escola, não era o mais inteligente. Nos esportes, nunca foi o mais rápido. No trabalho, passava despercebido. Enquanto alguns colegas resolviam tudo com facilidade, ele precisava repetir a mesma tarefa várias vezes até acertar. Durante muito tempo, isso o incomodou. Ele acreditava que havia nascido em desvantagem. Sempre que via alguém evoluindo rapidamente, pensava que jamais conseguiria chegar ao mesmo nível. Um dia, cansado de viver comparando sua vida com a dos outros, tomou uma decisão simples. Deixaria de medir o próprio valor pelos resultados imediatos. Em vez disso, passaria a medir pelo compromisso diário com suas ações. No primeiro dia, acordou apenas 15 minutos mais cedo. No segundo, repetiu o mesmo hábito. No terceiro, estudou um pouco mais do que estudara na semana anterior. Nada parecia extraordinário. Nenhuma transformação aconteceu da noite para o dia. Os meses passaram, e muitos daqueles que começaram na frente foram diminuindo o ritmo. Alguns desistiram quando surgiram dificuldades. Outros esperavam sentir motivação para voltar. Muitos acreditavam que poderiam recuperar o tempo perdido mais tarde. Lucas fez o contrário. Nos dias de entusiasmo, trabalhou. Nos dias de cansaço, também trabalhou. Quando errou, corrigiu. Quando acertou, continuou treinando como se ainda tivesse muito a aprender. Sem perceber, aquilo que antes parecia esforço começou a se tornar parte da sua identidade. As escolhas diárias deixaram de depender do humor. A disciplina passou a comandar suas decisões. Anos depois, as pessoas olhavam para sua trajetória e diziam que ele tinha muito talento. Poucos conheciam as manhãs silenciosas, as noites de estudo, as renúncias invisíveis e as centenas de vezes em que decidiu continuar mesmo sem enxergar resultados. O que parecia um talento extraordinário era, na verdade, o acúmulo de pequenas decisões repetidas com consistência. Enquanto muitos procuravam um atalho, Lucas construiu uma estrada. Enquanto outros esperavam a oportunidade perfeita, ele transformou cada dia comum em um passo à frente. Foi então que ele compreendeu uma verdade que mudaria sua vida para sempre. O talento pode abrir uma porta, mas somente a disciplina mantém alguém caminhando quando todas as outras vantagens desaparecem. A disciplina não é um presente reservado para poucas pessoas. Ela é uma habilidade construída por meio de decisões repetidas, principalmente quando fazer o certo parece desconfortável. Muita gente acredita que o sucesso depende de sentir motivação todos os dias. Esse pensamento cria uma armadilha perigosa. A motivação é passageira, ela aparece quando tudo está bem e desaparece diante do primeiro obstáculo. A disciplina, por outro lado, entra em ação justamente quando a motivação vai embora. Imagine duas pessoas começando exatamente no mesmo ponto. A primeira possui muito talento, aprende rápido e confia que isso sempre será suficiente. A segunda aprende devagar, erra mais vezes e precisa insistir para evoluir. No início, a diferença entre elas parece enorme, mas o tempo muda esse cenário.
Se a pessoa talentosa interrompe sua evolução sempre que encontra dificuldades, enquanto a outra mantém um ritmo constante, chega um momento em que a soma dos pequenos esforços supera qualquer vantagem inicial. O progresso diário funciona como juros compostos. Cada pequena melhoria fortalece a próxima, criando um crescimento que parece lento no começo, mas se torna impressionante com o passar dos meses. É por isso que tantas pessoas confundem resultado com sorte. Elas enxergam apenas o momento da conquista, mas ignoram os milhares de passos invisíveis que vieram antes dela. Outro erro comum é acreditar que disciplina significa viver sem descanso ou prazer. Não é isso. A verdadeira disciplina é saber escolher o que aproxima você do seu objetivo, mesmo quando existe uma opção mais confortável. Ela não elimina o descanso, ela impede que o conforto controle sua vida. Existe também um fator psicológico importante. Toda vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, sua mente registra que você é alguém confiável. Aos poucos, sua identidade muda. Você deixa de pensar, estou tentando ser disciplinado, e passa a agir como alguém disciplinado. Essa transformação interna é muito mais poderosa do que qualquer técnica ou estratégia. No final, o talento pode acelerar os primeiros passos, mas somente a disciplina sustenta uma caminhada longa. Ela mantém você avançando quando ninguém está olhando, quando os resultados ainda não apareceram e quando desistir parece mais fácil. É exatamente nesses momentos que as maiores transformações começam a ser construídas. A disciplina não nasce no dia em que você conquista um grande resultado. Ela nasce em um instante muito mais discreto, quase invisível. Nasce quando ninguém está olhando, quando não existe plateia, quando não há aplausos. Quando a única pessoa que sabe da batalha que está acontecendo é você. Talvez hoje você esteja cansado de começar e parar. Cansado de prometer para si mesmo que desta vez será diferente. Cansado de olhar para outras pessoas avançando enquanto sente que sua própria vida parece presa no mesmo lugar. Essa sensação machuca porque faz você acreditar que existe algo errado com você. Mas existe uma verdade que poucas pessoas percebem. Ficar para trás nem sempre significa falta de capacidade. Muitas vezes significa apenas que você ainda não encontrou a força para continuar nos dias difíceis. A maioria das pessoas vive esperando sentir vontade. Espera o momento perfeito, o humor certo, a inspiração ideal. Só que a vida não funciona dessa maneira. Os dias importantes quase nunca chegam anunciando que serão importantes. Eles parecem comuns, são silenciosos, parecem iguais aos outros, e justamente por isso passam despercebidos. Imagine uma parede sendo construída. Um tijolo isolado parece insignificante. 2 tijolos ainda não impressionam ninguém. 10 tijolos continuam parecendo pouco. Quem observa de fora talvez diga que nada está acontecendo, mas quem continua colocando um tijolo por vez, sem interromper o trabalho, um dia percebe que aquilo que parecia impossível agora já tem forma. A disciplina funciona exatamente assim. Ela não transforma sua vida em um único dia. Ela transforma um dia, depois outro, depois mais um. E quando você olha para trás, percebe que foi a sequência de dias comuns que construiu uma vida extraordinária. Existe um momento que define muito mais o seu futuro do que qualquer talento. Aquele segundo em que sua mente diz, deixe para amanhã, e você responde com uma atitude diferente. Ninguém vê essa decisão. Ela não rende elogios, não aparece nas redes sociais, mas ela muda quem você está se tornando. É nesse instante que 2 versões de você começam a disputar espaço. Uma quer permanecer confortável, protegida, convencida de que ainda haverá outra oportunidade. A outra sabe que cada adiamento fortalece o hábito de desistir. Toda vez que você escolhe o conforto imediato, sua mente aprende que fugir é aceitável. Mas toda vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu posso confiar em mim. E talvez essa seja a confiança mais importante que alguém pode conquistar. Porque muitas pessoas perderam a confiança nelas mesmas. Não porque fracassaram, mas porque repetiram tantas promessas não cumpridas que passaram a duvidar da própria palavra. Cada meta abandonada, cada segunda-feira que nunca começou, cada projeto deixado pela metade. Tudo isso cria pequenas rachaduras na forma como você se enxerga. Mas a boa notícia é que essas rachaduras também podem ser reconstruídas. Não através de discursos motivacionais, não através de um único dia perfeito, mas através de pequenas vitórias silenciosas. Hoje levantar quando seria mais fácil permanecer deitado. Hoje estudar quando ninguém está cobrando. Hoje terminar aquilo que você normalmente abandonaria. Essas atitudes parecem pequenas para quem observa de fora, mas são gigantes para quem está reconstruindo a própria identidade. Porque a verdadeira transformação nunca começa quando o mundo percebe.
Ela começa quando você decide parar de negociar com aquilo que sabe que precisa fazer. Talvez ninguém reconheça seu esforço agora. Talvez as pessoas continuem duvidando da sua capacidade. Talvez você ainda olhe no espelho e não enxergue mudanças. Mas existe algo acontecendo dentro de você. Cada decisão difícil fortalece uma versão mais resistente da sua mente. Cada compromisso cumprido enfraquece a voz que dizia que você nunca conseguiria. E pouco a pouco você deixa de depender da esperança para começar a depender dos seus hábitos. É aí que a disciplina deixa de ser uma obrigação. Ela passa a ser parte de quem você é. E quando isso acontece, nem os dias difíceis conseguem impedir o seu avanço. Existe uma prisão que não tem grades, não tem cadeados e não pode ser vista pelos olhos. Ainda assim, ela mantém milhões de pessoas presas durante anos. Essa prisão é construída pelas histórias que repetimos para nós mesmos. Talvez você nem perceba, mas todos os dias existe uma conversa acontecendo dentro da sua mente. Enquanto você trabalha, dirige, estuda ou tenta descansar, uma voz interpreta tudo o que acontece. Ela comenta seus erros, aumenta seus medos e muitas vezes tenta convencer você de que é melhor não tentar. No começo, essa voz parece apenas um pensamento. Depois, vira opinião. Com o tempo, transforma-se em uma crença. E quando uma crença se instala, ela passa a dirigir suas escolhas sem pedir permissão. É por isso que duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma dificuldade e reagirem de maneiras completamente diferentes. Uma olha para o obstáculo e pensa: isso vai me ensinar alguma coisa. A outra olha para o mesmo obstáculo e conclui: isso prova que eu não sou capaz. O problema nunca foi apenas a dificuldade. O problema foi o significado que cada uma deu para ela. Pense em uma árvore durante uma tempestade. Quem observa apenas os galhos acredita que o vento é o maior perigo. Mas quem conhece a natureza sabe que tudo depende das raízes. Uma árvore com raízes profundas balança, perde folhas, dobra seus galhos, mas permanece de pé. Já uma árvore com raízes frágeis pode cair mesmo diante de um vento muito menor. A disciplina é como uma raiz invisível. Ela cresce antes de aparecer. Ela se fortalece em silêncio. E quando chegam as tempestades da vida, revela a força que ninguém enxergava. Muitas pessoas investem toda a energia tentando parecer fortes diante dos outros. Querem mostrar resultados rapidamente, impressionar, provar que são capazes, mas esquecem de fortalecer aquilo que realmente sustenta uma vida sólida, a forma como pensam quando estão sozinhas. Porque é na solidão que a verdade aparece. Quando ninguém está olhando, você continua estudando. Quando ninguém cobra, você ainda faz o que precisa. Quando ninguém acredita em você, você continua acreditando em si mesmo. Essas perguntas são desconfortáveis. Mas é justamente o desconforto que revela onde a transformação precisa acontecer. Existe outra crença extremamente perigosa: acreditar que um erro define quem você é. Fracassar em um projeto não faz de você um fracassado. Perder uma oportunidade não faz de você incapaz. Cometer um erro não apaga o seu potencial. O erro é apenas um acontecimento. Ele não pode se tornar uma identidade. Infelizmente, muitas pessoas carregam derrotas antigas como se fossem documentos que definem seu futuro. Elas deixam que uma experiência ruim escreva os próximos capítulos da própria história. Mas imagine um escultor diante de um bloco de pedra. Cada golpe do martelo parece pequeno. Às vezes, a pedra nem parece mudar. Quem observa rapidamente pode pensar que aquele esforço não está produzindo efeito. Então, de repente, uma parte inteira da pedra se desprende. Quem chegou naquele momento acredita que foi o último golpe que fez a diferença. Mas não foi. Foram todos os golpes anteriores, repetidos com paciência, que prepararam aquele instante. Assim também acontece com a disciplina. Você não percebe a mudança no primeiro dia, nem na primeira semana, às vezes nem no primeiro mês. Mas cada ação consistente está moldando alguém que ainda não existe completamente. E um dia, quando os resultados aparecerem, muita gente vai dizer que você teve sorte. Poucos entenderão que a sorte foi apenas o nome que deram aos anos em que você continuou trabalhando enquanto ninguém prestava atenção. A disciplina também muda a maneira como você enxerga o tempo. Quem vive apenas pela emoção quer resultados imediatos. Quem aprende a ser disciplinado entende que existe uma diferença enorme entre rapidez e permanência. Tudo o que cresce depressa demais pode desaparecer com a mesma velocidade. Mas aquilo que é construído diariamente cria bases difíceis de destruir. É por isso que você não precisa correr para alcançar ninguém. Você precisa apenas continuar caminhando. A comparação faz você perder energia. A constância faz você ganhar direção. Enquanto muitos gastam horas observando a velocidade dos outros, quem desenvolve disciplina investe esse tempo construindo a própria evolução. E existe uma paz muito grande quando você entende isso.
Você para de competir com a vida de outras pessoas. Para de medir seu valor pelos resultados alheios. Para de acreditar que chegou tarde, porque percebe que o único compromisso realmente importante é ser um pouco melhor do que você foi ontem. Quando essa verdade cria raízes dentro de você, nasce uma confiança diferente. Não é a confiança baseada em elogios. Não é a confiança baseada em vitórias. É a confiança de quem sabe que, aconteça o que acontecer, continuará avançando. E essa talvez seja a forma mais poderosa de coragem que um ser humano pode desenvolver. Porque no fim, o talento pode fazer alguém começar na frente. Mas são as crenças fortalecidas pela disciplina que fazem uma pessoa permanecer na caminhada até alcançar um destino que muitos consideravam impossível. Existe um momento na vida em que tudo muda. Não porque o mundo muda. Não porque as oportunidades aparecem de repente. Não porque alguém finalmente reconhece o seu valor. A mudança acontece quando você toma uma decisão que ninguém pode tomar por você. É uma decisão silenciosa. Ela não faz barulho. Não vem acompanhada de aplausos. Mas, a partir daquele instante, a pessoa que você era começa a desaparecer. Talvez você tenha passado anos esperando que algo externo despertasse uma força que sempre esteve dentro de você. Esperou a motivação perfeita. Esperou ter mais tempo. Esperou dinheiro. Esperou apoio. Esperou confiança. Esperou o momento ideal. E enquanto esperava, a vida continuou passando. Os dias se transformaram em semanas. As semanas em meses. Os meses em anos. E sem perceber, você começou a se acostumar com uma versão de si mesmo que nunca representou todo o seu potencial. Esse é o maior perigo da acomodação. Ela não chega de uma vez. Ela entra devagar. Primeiro você adia uma decisão importante. Depois aceita um pequeno atraso. Mais tarde deixa de cumprir uma promessa feita a si mesmo. Até que um dia isso parece normal. É assim que muitos sonhos desaparecem. Não por grandes fracassos, mas por pequenas desistências repetidas. Imagine um rio correndo em direção ao mar. Ele encontra pedras, curvas, troncos caídos e obstáculos de todos os tipos. Mesmo assim, ele não para. Se não consegue passar por cima, contorna. Se encontra uma barreira, cria um novo caminho. Ele nunca desperdiça energia reclamando da pedra. Usa sua força para continuar seguindo. A disciplina faz exatamente isso. Ela não elimina os obstáculos. Ela impede que eles definam o fim da sua caminhada. Você não precisa controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas precisa assumir a responsabilidade pela forma como responde ao que acontece. Essa é uma das maiores diferenças entre quem evolui e quem permanece preso. Enquanto alguns perguntam, por que isso aconteceu comigo? Outros perguntam, o que posso aprender com isso? A primeira pergunta procura um culpado. A segunda procura crescimento. E crescimento sempre exige desconforto. É impossível construir uma mente forte vivendo apenas dentro daquilo que é confortável. Os músculos crescem porque enfrentam resistência. O caráter amadurece porque enfrenta desafios. A confiança aumenta porque vence o medo repetidas vezes. A disciplina nasce exatamente nesse território onde o conforto termina. É ali que a sua verdadeira identidade é revelada. Porque qualquer pessoa consegue agir quando tudo está fácil, mas poucos continuam quando o entusiasmo desaparece. Poucos permanecem quando ninguém reconhece seu esforço. Poucos escolhem continuar mesmo sem garantias. E são justamente esses poucos que, anos depois, parecem diferentes, mas eles não nasceram diferentes. Eles decidiram agir de forma diferente. Agora, imagine sua vida daqui a 5 anos. Feche os olhos por um instante e visualize 2 versões. Na primeira, tudo continua igual. Você ainda faz promessas que não cumpre. Ainda espera pela segunda-feira perfeita. Ainda permite que o medo tome decisões no seu lugar. Agora olhe para a segunda versão. Você não virou um super-herói. Você apenas começou a cumprir pequenos compromissos diariamente. Acordou um pouco mais cedo. Terminou o que começou. Aprendeu algo novo todos os dias. Treinou quando não tinha vontade. Continuou quando ninguém acreditava. 5 anos depois, essas 2 pessoas parecem viver em mundos completamente diferentes, mas a distância entre elas não foi criada em um único grande momento. Ela foi construída em milhares de pequenas decisões. É por isso que o futuro nunca chega de repente. Ele está sendo construído agora, nesta escolha, neste pensamento, nesta atitude. Enquanto você escuta estas palavras, sua mente já está decidindo quem comandará sua vida daqui para frente. Será o medo? Será o conforto? Ou será a coragem silenciosa de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando?
Porque existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. O talento pode fazer você vencer uma corrida, mas apenas a disciplina permite que você complete uma maratona. E a vida nunca recompensa quem impressiona por alguns dias. Ela recompensa quem permanece firme por muitos anos. Então faça um compromisso. Não comigo, não com este vídeo. Faça um compromisso com a pessoa que você deseja encontrar no espelho. Daqui a alguns anos, prometa que hoje será o último dia em que você permitirá que suas desculpas tenham mais força do que seus objetivos. Prometa que, mesmo nos dias difíceis, você dará pelo menos mais um passo. Porque esse passo, por menor que pareça, pode ser exatamente aquele que separa a vida que você tem da vida que sempre sonhou construir. E é no próximo bloco que vamos unir tudo isso em uma conclusão emocionante, mostrando como transformar essa decisão em uma nova forma de viver, todos os dias. Chegamos até aqui falando sobre talento, disciplina, crenças e decisões. Mas existe uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Quem você está se tornando enquanto busca seus objetivos? Porque alcançar um resultado é incrível. Mas construir uma mente capaz de continuar evoluindo depois da conquista é muito mais valioso. A vida nunca permanece parada. Todos os dias ela está moldando você. A questão é, você está sendo moldado pelas circunstâncias ou pelas suas decisões? Pense em uma montanha. Quem olha do vale enxerga apenas o topo. Imagina a vista, a conquista, a sensação de vitória. Mas quem realmente sobe sabe que a maior transformação não acontece quando coloca os pés no cume. Ela acontece durante a subida. É cada pedra superada, cada trecho íngreme vencido, cada momento em que a vontade de desistir foi substituída pela decisão de continuar. No fim da jornada, a montanha continua sendo a mesma. Quem mudou foi a pessoa que a escalou. É exatamente isso que a disciplina faz. Ela não serve apenas para conquistar metas, ela transforma quem você é. E quando sua identidade muda, seus resultados deixam de ser acidentes. Eles passam a ser consequência. Talvez você ainda tenha medo de falhar. Talvez pense que começou tarde. Talvez carregue lembranças de oportunidades perdidas. Mas o tempo que passou não pode ser recuperado. O tempo que começa agora pode. A vida não pergunta quantas vezes você caiu. Ela responde aquilo que você decide fazer depois de se levantar. Por isso, pare de esperar que os próximos meses sejam diferentes se os seus dias continuam iguais. Mudanças extraordinárias nascem de atitudes aparentemente comuns. A leitura de algumas páginas, o treino que você quase cancelou, a conversa difícil que precisava acontecer, a tarefa concluída sem que ninguém precisasse cobrar. Esses momentos raramente recebem reconhecimento imediato, mas são eles que constroem uma pessoa confiável, resiliente e preparada para desafios maiores. Imagine que sua vida é um livro. Todos os dias você escreve uma página. Algumas páginas serão felizes, outras serão difíceis, algumas terão dúvidas, outras terão vitórias. Mas existe algo que nenhuma página pode fazer. Ela não pode definir toda a história. Um capítulo difícil não determina o final. Uma derrota não determina seu destino. Um erro não define sua identidade. Enquanto existir uma nova página para escrever, existe uma nova oportunidade para agir diferente. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você não precisa provar nada para quem nunca acreditou em você. Você não precisa competir com a velocidade de ninguém. Você não precisa esperar que o mundo reconheça o seu esforço antes de continuar. Você precisa apenas honrar a decisão que tomou consigo mesmo, porque a disciplina é um acordo silencioso. É escolher agir corretamente mesmo quando ninguém está observando. É manter a palavra dada a si mesmo. É continuar caminhando quando o resultado ainda não apareceu. E com o tempo, essa escolha deixa de ser um esforço. Ela se torna seu modo de viver. Quando isso acontece, o medo perde espaço. A procrastinação perde força. As desculpas deixam de comandar sua rotina. E a confiança cresce, não porque tudo ficou fácil, mas porque você descobriu que é capaz de continuar mesmo quando não é. Nunca subestime o poder de um único dia vivido com intenção. Um dia leva ao próximo. O próximo fortalece um hábito. O hábito constrói o caráter. E o caráter sustenta um destino. É assim que vidas comuns se tornam extraordinárias. Não por causa de um talento raro, mas por causa da coragem de repetir, todos os dias, aquilo que aproxima você da pessoa que deseja ser. Hoje você tem duas opções: continuar esperando que as circunstâncias mudem, ou decidir que a mudança começa em você. Essa escolha parece pequena, mas ela pode redefinir completamente os próximos anos da sua vida. Lembre-se, ninguém pode viver essa transformação por você. Ninguém pode desenvolver sua disciplina. Ninguém pode tomar suas decisões diárias. Esse é um caminho pessoal, mas também é um caminho libertador.
Porque quando você assume a responsabilidade pela própria vida, deixa de entregar o controle do seu futuro às circunstâncias e passa a escrever a própria história com ações, não com intenções. A verdadeira mudança não acontece quando você faz algo extraordinário uma única vez. Ela começa quando você escolhe fazer o necessário, todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Encerramento. Se esta mensagem despertou algo dentro de você, não deixe que essa sensação termine quando o vídeo acabar. A verdadeira mudança começa com pequenas decisões tomadas hoje. Agora eu quero saber de você. Qual foi o maior aprendizado que este vídeo deixou? Escreva sua resposta nos comentários. Eu faço questão de ler o que você tem a dizer. Se você conhece alguém que está precisando recuperar a força para seguir em frente, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única mensagem pode ser o ponto de virada na vida de outra pessoa, e se você quer continuar fortalecendo sua mente e desenvolvendo uma disciplina capaz de transformar sua realidade, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Assim, você não perderá os próximos conteúdos dessa jornada. Daqui a alguns segundos, 2 vídeos vão aparecer na sua tela. Escolha um deles e continue alimentando a mente com ideias que impulsionam crescimento, responsabilidade e evolução. Muito obrigado por ter permanecido até aqui. Nunca se esqueça, o seu amanhã não é decidido pelo tamanho do seu talento, mas pela coragem de honrar, hoje, a menor promessa que você fez a si mesmo.